Você já percebeu que por mais que você deseje prosperar, algo invisível parece puxar você de volta para o mesmo lugar? Como se existisse uma trava energética, um código não decifrado que mantém sua realidade presa a um ciclo de escassez. A boa notícia é, esse código existe e você pode reescrevê-lo agora. A manifestação quântica não é sobre desejar forte, mas sobre alinhar sua vibração com uma linha do tempo onde a abundância já é real. O medo, quando não compreendido, torna-se o colapso do seu campo, desviando sua consciência para realidades paralelas de limitação. Mas quando você entende como funciona o campo quântico, você descobre que pode hackear essa matriz emocional e transmutar medo em abundância instantânea. Tudo começa com uma simples escolha: observar a versão abundante de você e colapsar essa linha com coerência, não com esforço. O salto não é para o futuro, é para uma frequência. E essa frequência está disponível agora. Se esse tema vibra com você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo com a palavra-chave abundância. Vamos juntos reprogramar a matriz da sua realidade. 1. O que é manifestação quântica e o efeito observador. A manifestação quântica não é um truque da mente, mas uma consequência direta das leis que regem a realidade em sua estrutura mais profunda. Na física quântica, existe um princípio conhecido como o efeito observador, e ele muda tudo. Esse efeito mostra que o simples ato de observar uma partícula faz com que ela colapse de um estado de possibilidades para um único resultado definido. Ou seja, a consciência humana interfere diretamente na formação da realidade. E isso não é teoria esotérica, é ciência confirmada em laboratórios quânticos há décadas. A realidade, antes de ser matéria, é energia vibrando em infinitas probabilidades. E o que colapsa uma dessas probabilidades em forma é a sua atenção focada e carregada de emoção coerente. Isso significa que você não atrai o que deseja com pensamentos soltos. Você colapsa aquilo que é capaz de sustentar vibracionalmente com coerência entre o que sente, pensa e acredita. A manifestação quântica, então, é a habilidade de colapsar a linha do tempo da sua versão ideal através da consciência desperta. Mas existe um obstáculo que desvia o foco do seu campo: o medo. Quando o medo é o observador dominante, ele colapsa realidades de escassez, limitação e repetição de padrões. Você pode repetir 1000 afirmações de abundância, mas se o medo estiver no campo, ele será o colapsador real. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto o dial está preso em uma frequência oposta. Por isso, entender o que é manifestação quântica vai muito além do desejo. É sobre assumir o controle da sua observação interior. Você está o tempo todo colapsando realidade. A pergunta é, está colapsando a linha do tempo da escassez ou da abundância? O universo responde à sua coerência, não às suas palavras. E é por isso que o primeiro passo na jornada da manifestação é elevar o nível de consciência sobre o que você está observando de dentro para fora. Você está observando o quê? A falta ou a plenitude? Está se identificando com a versão que teme ou com a que confia? Essa identificação é a chave para a mudança vibracional. Como disse Joe Dispenza, você não atrai o que quer, você atrai o que é. A manifestação começa quando você se torna o campo que deseja viver. Não se trata de esperar acontecer, mas de ser a vibração que faz acontecer. A realidade é um espelho quântico. Ela reflete o que está sendo emitido de forma consistente. E consistência não é repetição mecânica. É presença emocional ancorada em coerência. Quando você entende isso, percebe que cada escolha emocional é um ato de criação. Cada sentimento sustentado por mais de 17 segundos entra em ressonância com o campo quântico e começa a moldar a realidade ao redor. E se esse sentimento é medo, a criação segue o padrão da proteção, não da expansão. Mas se esse sentimento é confiança,
amor e abundância, a realidade se reconfigura para entregar oportunidades, sincronicidades e expansões inesperadas. O medo é o ruído que distorce a vibração. A confiança é o silêncio que abre o portal da manifestação instantânea. Tesla dizia: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Manifestar é sintonizar. E para sintonizar, você precisa purificar a frequência da sua observação. Tudo começa em você. Sua mente é o laboratório onde o colapso acontece. Sua emoção é o campo magnético que atrai. E sua intenção é a ordem vibracional que dá forma à matéria. Quando esses três, mente, coração e intenção, estão em coerência, o colapso é inevitável. A realidade se curva à sua vibração dominante. Por isso você não precisa mudar o mundo lá fora. Precisa mudar quem você é como observador aqui dentro. Essa é a verdadeira manifestação quântica. O domínio interno que cria a realidade externa. É sobre reverter a lógica. Em vez de esperar que algo mude para então se sentir diferente, você se sente diferente agora. E então tudo muda. A frequência precede a forma. A vibração antecede a matéria. E você é o maestro desse campo invisível. A pergunta agora é: que linha do tempo você está colapsando neste exato momento com sua observação emocional? A do medo ou da abundância? A resposta molda sua próxima realidade. Escolha com presença. 2. Como o medo bloqueia a coerência vibracional. O medo é uma das frequências mais densas que um ser humano pode sustentar em seu campo energético. Quando você vibra em medo, o seu campo magnético se contrai, sua percepção se estreita e você literalmente perde o acesso a realidades mais elevadas. A física quântica já nos mostrou que tudo é energia e que essa energia vibra em diferentes frequências, criando padrões de realidade conforme sua vibração dominante. O medo, nesse cenário, atua como uma força de colapso precoce. Ele interrompe o fluxo natural de possibilidades e força sua consciência a se alinhar com linhas do tempo limitadas, de sobrevivência, escassez e estagnação. Joe Dispenza afirma que o medo ativa os mesmos circuitos neurológicos usados para a sobrevivência. E quando esses circuitos estão ativados, não é possível criar algo novo. Você apenas repete. Ou seja, viver em medo é viver em loops quânticos. É como rodar o mesmo código, o mesmo programa, mesmo quando o sistema pede uma atualização. E esse código vibracional que roda inconscientemente bloqueia o colapso de realidades mais elevadas. Para entender isso, precisamos compreender o que é a coerência vibracional. A coerência acontece quando o coração, a mente e o corpo estão alinhados em uma mesma intenção, criando um campo harmônico que amplia sua capacidade de manifestar. Quando há coerência, sua vibração é como um laser, focada, precisa, potente. Mas o medo desfaz essa coerência instantaneamente. Ele cria ruído, e onde há ruído, não há colapso consciente, há apenas reação. A mente dominada pelo medo entra em estado de sobrevivência e passa a criar realidades por impulso, por padrão ancestral, por condicionamento subconsciente. O campo quântico responde a isso com mais situações que validem esse estado vibracional. O resultado? Você se vê preso em uma sequência de eventos que parecem confirmar sua escassez, sua insegurança, sua impotência. Mas a verdade é que tudo isso está sendo magnetizado pelo campo que você está emitindo. É como se sua assinatura vibracional dissesse ao universo: me envie mais do mesmo, porque é isso que eu consigo sustentar. E o universo, obediente ao seu emissor, responde, não por punição, mas por coerência. A energia responde à energia. O medo também afeta sua fisiologia. Ele ativa a amígdala cerebral, dispara cortisol, reduz a criatividade, diminui o fluxo sanguíneo para os centros executivos do cérebro e, com isso, você não pensa, você reage. Você não cria, você repete. Você não manifesta, você sobrevive.
Esse estado é incompatível com a manifestação quântica, que exige presença, expansão e intenção consciente. Para manifestar abundância, você precisa vibrar como se ela já fosse real. Mas o medo te convence do contrário, de que não é seguro, de que é arriscado, de que você não pode confiar. E ao aceitar esse discurso interno, você desliga a chave da criação e entra no modo automático da escassez. O medo tem um papel biológico importante. Ele serve como alarme. Mas quando se torna uma frequência dominante, ele deixa de proteger e passa a limitar. É por isso que reprogramar sua relação com o medo é uma das etapas mais cruciais na jornada vibracional. Bruce Lipton nos lembra que a mente subconsciente governa 95% das nossas ações e decisões. Se o seu subconsciente está programado por experiências traumáticas, por crenças de escassez ou por memórias de fracasso, ele vai emitir medo mesmo quando você conscientemente deseja algo novo. É aí que entra o trabalho vibracional. Você precisa reescrever os padrões internos que sustentam o medo para que o campo possa se abrir para novas realidades. E isso não se faz apenas com pensamento positivo. Se faz com coerência energética, com prática, com respiração consciente, com visualizações que ativam novas rotas neuronais, com emoções elevadas que dissolvem os antigos registros vibracionais de dor. O medo é uma distorção da realidade projetada por memórias do passado ou antecipações do futuro. Ele nunca está no agora, e é por isso que a presença é o antídoto mais poderoso. Quando você está presente, você assume o lugar do observador consciente. E nesse lugar, o medo perde força, porque ele só se alimenta de suposições e incertezas. O presente é onde a criação acontece. É onde o colapso quântico pode ser conduzido de forma intencional. Se você quiser transformar medo em abundância, precisa começar observando o seu campo com honestidade. Onde ainda há medo? Que histórias você está contando para si mesmo que mantém esse medo vivo? Que crenças ainda alimentam a escassez como se fosse sua única opção? Questione, observe e então reescreva. Cada medo é uma oportunidade de purificação vibracional. Não se trata de eliminar o medo, mas de alçá-lo a uma frequência superior. Quando você encara o medo com consciência, ele se transmuta. Porque o medo só sobrevive na inconsciência. Ilumine-o com presença e ele se dissolve. E nesse momento, você abre espaço para algo novo, a vibração da abundância. E não é qualquer abundância. É aquela que vem do centro do ser, que não depende de circunstâncias externas, que pulsa como uma frequência interna de completude e confiança. Essa é a abundância quântica. E ela só se revela quando o medo deixa de comandar o campo. Você não precisa esperar por uma mudança externa. Precisa mudar a frequência interna que colapsa o campo ao seu redor. E o primeiro passo é reconhecer o poder que você já possui. O poder de mudar sua assinatura vibracional agora. A abundância já existe, você só precisa sintonizar. E para isso, o medo precisa ser transformado em consciência. É aí que começa o verdadeiro salto quântico. 3. Técnicas de microalinhamento para deslocar a linha do tempo. Para deslocar a linha do tempo da escassez para a abundância, não é necessário um salto gigantesco, mas sim uma série de microajustes vibracionais conscientes. Esses ajustes, quando aplicados de forma consistente, criam um campo coerente capaz de sintonizar com realidades superiores já disponíveis no espectro quântico. O segredo não está em fazer mais, mas em fazer com presença e intenção energética. É como afinar um instrumento. Pequenos toques mudam a melodia por completo. E da mesma forma, pequenos alinhamentos transformam sua frequência e com ela, toda a linha do tempo que você está prestes a colapsar. No campo quântico, todas as versões de você já existem simultaneamente. Existe uma versão sua que já é próspera, abundante, livre, realizada.
Essa versão não está em um futuro distante, ela está em uma frequência diferente. E o que conecta você a essa versão é o seu campo vibracional. Cada pensamento, cada respiração, cada sentimento é uma mensagem enviada ao universo sobre quem você está escolhendo ser agora. E é essa escolha que reposiciona sua consciência em uma nova linha do tempo. Por isso, os microalinhamentos são a ponte invisível entre o que você vive e o que você deseja viver. O primeiro microalinhamento essencial é a respiração consciente. Respirar de forma profunda, lenta e ritmada traz o corpo de volta para o momento presente e desativa o circuito de sobrevivência. Quando você respira conscientemente, está dizendo ao seu campo: está tudo bem, podemos criar. E esse simples ato já eleva sua frequência. A maioria das pessoas vive em apneia emocional, respirando de forma curta e superficial. Isso mantém o sistema em alerta e reforça a realidade da escassez. Com 3 minutos diários de respiração consciente, você começa a alterar seu estado base de vibração. Outra técnica poderosa é a observação reversa. Em vez de esperar que uma nova realidade se manifeste para então acreditar nela, você começa a observar mental e emocionalmente essa realidade como se ela já estivesse colapsada. Você fecha os olhos e entra na versão de si que já vive o que deseja. Sente a emoção, escuta os sons, percebe os detalhes. Ao fazer isso, você envia um sinal claro ao campo quântico. Essa é a linha do tempo que estou escolhendo colapsar. Joe Dispenza chama isso de rehearsing the future, ensaiar o futuro até que ele se torne familiar ao seu sistema nervoso. Quando essa realidade alternativa se torna mais familiar do que a realidade atual, ela começa a se manifestar com velocidade surpreendente. Um terceiro microalinhamento é o comando vibracional intencional. Isso significa declarar com voz e emoção frases que ancoram sua nova identidade quântica. Não se trata de repetir como um robô, mas de declarar como quem já vive aquilo que afirma. Frases como: eu sou o campo da abundância, minha presença atrai o extraordinário, eu respiro e tudo flui para mim com graça. Essas frases, quando ditas com emoção e presença, criam novas trilhas neuronais e elevam o campo vibracional. É importante lembrar que a manifestação quântica responde à coerência emocional, não apenas às palavras. Se você diz que é próspero, mas sente medo e dúvida ao declarar, o campo registra o sentimento, não a fala. Por isso, a prática de microalinhamentos precisa ser acompanhada de emoção elevada. A gratidão é uma das emoções mais potentes para esse realinhamento. Quando você agradece antecipadamente por algo que ainda não aconteceu, está dizendo ao universo: eu sei que já é meu. Essa certeza vibra alto e acelera o colapso da nova linha do tempo. Dedique 5 minutos diários para agradecer por aquilo que ainda não se manifestou. Sinta a gratidão como se já estivesse vivendo a nova realidade. Esse é um código quântico que altera completamente sua assinatura energética. Outro microajuste fundamental é o comando corporal. Seu corpo também precisa participar da nova vibração. A forma como você anda, como você se move, como você se posiciona em um ambiente diz muito sobre o que está emitindo. A física quântica nos mostra que somos campos eletromagnéticos em constante emissão e recepção. Se seu corpo está encolhido, fechado, tenso, ele está emitindo insegurança e contração. Mas se você abre os ombros, levanta o queixo, respira profundamente e caminha com presença, você está emitindo autoridade vibracional. Essa postura, repetida diariamente, condiciona sua biologia a sustentar estados elevados. É o que chamamos de embodiment quântico. O corpo se torna o canal da nova frequência. Outro ponto poderoso é o microalinhamento do pensamento observador. Em vez de reagir automaticamente aos eventos do dia, comece a observar seus próprios pensamentos com neutralidade. Pergunte-se: esse pensamento está colapsando qual realidade?
Ao fazer isso, você recupera o controle do seu campo vibracional. Não se trata de evitar pensamentos negativos, mas de não se identificar com eles. Você não é o pensamento. Você é o observador que escolhe o que manter e o que soltar. Esse simples exercício de presença reduz a ativação do medo e aumenta a coerência interna. Você se torna um observador intencional, e isso muda tudo. Cada um desses microalinhamentos, por si só, já altera sua frequência. Mas quando combinados em uma rotina vibracional diária, eles reprogramam totalmente o seu campo. Você passa a emitir uma assinatura energética compatível com a linha do tempo da sua versão mais abundante. E com isso, o campo quântico responde. Não por mágica, mas por coerência. Você deixa de tentar forçar a realidade e começa a colapsá-la com a sua presença. Esse é o verdadeiro poder da manifestação quântica. Não é fazer mais, é ser mais. Ser mais presença, mais coerência, mais consciência. A abundância não é um prêmio futuro, é uma frequência acessível no agora. E os microalinhamentos são o código que destrava esse acesso. Tudo muda quando você muda o campo. E o campo muda quando você muda quem está sendo no agora. A sua nova linha do tempo já está disponível. Você só precisa alinhar-se com ela. E esse alinhamento acontece um micropasso por vez, com respiração, intenção, emoção e presença. Esse é o caminho do novo humano quântico. 4. Ferramentas quânticas para transformar medo em abundância. A transmutação do medo em abundância não é um milagre externo. É uma reconfiguração interna do seu campo vibracional. E para que essa reconfiguração aconteça, você precisa de ferramentas práticas que atuem diretamente na matriz energética do seu ser. Essas ferramentas não apenas dissolvem os padrões vibracionais do medo, como também ancoram a frequência da abundância no seu campo, tornando-a sua nova realidade base. A primeira e mais fundamental dessas ferramentas é a visualização quântica ativa. Diferente de uma simples imaginação passiva, a visualização quântica ativa envolve emoção, intenção e sinestesia. Você não apenas vê, você sente, você escuta, você respira a nova realidade. Ao fazer isso, você ativa no seu cérebro as mesmas regiões que seriam ativadas caso aquilo estivesse realmente acontecendo. E como o cérebro não distingue o real do intensamente imaginado, ele começa a disparar sinais químicos, hormonais e vibracionais compatíveis com essa nova realidade. Esse processo gera um novo campo magnético ao redor do seu corpo. E esse campo passa a atrair circunstâncias que validem a nova linha do tempo que você visualizou. A chave está na consistência e na coerência. Visualizar uma vez não muda o campo, mas visualizar diariamente com emoção coerente, sim. Joe Dispenza nos lembra que pensamento sem emoção não muda nada. É preciso envolver o coração. Ele é o amplificador do seu campo. A segunda ferramenta é o uso de mantras vibracionais de reprogramação subconsciente. Esses mantras não são frases genéricas, mas códigos verbais que atuam como frequências direcionadas no campo energético. Você pode escolher mantras como "Eu sou a frequência da abundância", "Tudo conspira a meu favor", "A vida me sustenta em cada passo", "Sou guiado pela sabedoria do campo quântico". Ao repetir esses mantras com intenção, você recondiciona seu subconsciente e envia comandos para que sua mente deixe de operar em padrões de medo. Mas não basta repetir mecanicamente. É necessário declarar com presença emocional. Com o tempo, esses comandos se tornam a nova base vibracional do seu campo. E o subconsciente passa a atuar a seu favor, colapsando realidades coerentes com os novos registros. A terceira ferramenta é a técnica da ancoragem vibracional no corpo. Ela consiste em associar uma emoção elevada a um gesto físico específico, criando uma âncora que pode ser acionada sempre que você sentir medo ou desequilíbrio.
Por exemplo, você inspira profundamente, sente gratidão profunda pela sua nova realidade e pressiona seus dedos polegar e indicador juntos. Repita isso diariamente em estado de alta vibração. Com o tempo, o cérebro e o campo aprendem a associar aquele gesto com a emoção da abundância. Então, quando você estiver em uma situação de medo ou dúvida, basta acionar a âncora para retornar imediatamente à frequência desejada. Essa técnica, oriunda da PNL, Programação Neurolinguística, tem efeitos comprovados na neuroplasticidade e pode ser aplicada para alterar rapidamente estados emocionais limitantes. Outra ferramenta crucial é o uso do código vibracional 369, inspirado nos estudos de Nikola Tesla. Tesla dizia que, se você entender os segredos do 3, 6 e 9, terá a chave do universo. Esses números representam padrões de frequência e ressonância. Você pode usar esse código para programar sua manifestação de forma quântica. 3 vezes ao dia, você declara sua intenção com foco e emoção. 6 vezes por semana, você visualiza com detalhes sua realidade desejada. 9 minutos por dia, você entra em estado de gratidão profunda, como se já estivesse vivendo aquilo. Esse ritual cria um padrão de coerência repetida que fortalece a linha do tempo da abundância no seu campo. O poder não está nos números em si, mas na constância vibracional que eles organizam. Uma quinta ferramenta é o uso de frequências sonoras de reprogramação. Nosso corpo é altamente sensível ao som. E existem faixas de frequência que atuam diretamente nos centros energéticos responsáveis por medo, segurança e abundância. Frequências como 396 Hz ajudam a dissolver medo e culpa. Frequências como 528 Hz estimulam o amor e a cura. Você pode escutar essas frequências durante a meditação, antes de dormir ou ao acordar. Elas ajustam o campo sutil, liberando padrões cristalizados e abrindo espaço para novas codificações. Com o tempo, seu sistema nervoso começa a reconhecer essas frequências como estados naturais. E isso cria uma base vibracional estável para manifestações elevadas. A sexta ferramenta é o diálogo vibracional consciente. Aquilo que você fala tem poder de criação. Toda vez que você verbaliza escassez, reclamação ou medo, você está colapsando essas realidades no campo. Por isso, é essencial observar e refinar seu vocabulário energético. E em vez de dizer, eu não tenho, diga, estou abrindo espaço para que isso chegue. Em vez de afirmar, nada dá certo para mim, declare, estou me alinhando com a versão que faz tudo fluir com facilidade. Esse tipo de comunicação ajusta sua frequência e sinaliza ao campo qual linha do tempo você está escolhendo sustentar. A sétima ferramenta é a meditação de colapso intencional. Essa prática envolve entrar em estado meditativo profundo e, a partir dali, visualizar sua versão limitada sendo desfeita no campo. Você literalmente a dissolve com luz, intenção e presença. Depois, visualiza sua versão abundante sendo ativada, integrada, assumida. Essa técnica é poderosa porque permite que você acesse diretamente o campo da identidade e reprograme quem você está sendo de forma vibracional. Bruce Lipton já mostrou que a biologia é maleável e responde à consciência. Quando você colapsa sua versão de medo com intenção, cria espaço para que outra versão emerja e se estabeleça como padrão vibracional. Cada uma dessas ferramentas pode sozinha transformar seu campo, mas o verdadeiro poder está na combinação diária delas. Crie um ritual vibracional que inclua visualização, respiração, mantras, âncoras, som e gratidão. Você estará todos os dias deslocando sua consciência para a linha do tempo da abundância. E essa prática acumulada é o que cria o salto quântico. Você não será mais quem era. Seu campo mudará, seu corpo mudará, sua realidade mudará. Porque o medo terá sido transmutado em presença e a presença é o portal da abundância. 5. Como sustentar a nova linha do tempo com consistência vibracional.
Colapsar uma nova linha do tempo é poderoso, mas sustentá-la é o verdadeiro desafio da manifestação quântica. É aqui que muitos se perdem. Conseguem acessar brevemente a vibração da abundância, mas logo retornam aos padrões antigos, dominados por velhas emoções, memórias e crenças. A sustentação vibracional exige um compromisso com sua nova identidade energética. Você não pode mais viver como antes. Você precisa viver como quem já é aquilo que deseja manifestar. E isso exige disciplina vibracional, consciência contínua e integração no corpo, na mente e no espírito. A primeira chave para sustentar a nova linha do tempo é a autoobservação sem julgamento. Você precisa se tornar um observador atento dos seus próprios padrões. Não para se criticar, mas para ajustar. Quando perceber que está voltando para emoções de escassez, pare, respire, reoriente seu foco. A escassez tenta seduzir com a familiaridade, mas sua tarefa é escolher, momento a momento, a vibração da abundância. Essa escolha precisa se tornar um hábito emocional. E hábitos são construídos por repetição consciente. A segunda chave é o embodiment energético. Você deve trazer sua nova identidade vibracional para o corpo. Ande como quem já é abundante. Fale como quem já vive em plenitude. Respire como quem não precisa correr atrás de nada, porque tudo já é. O corpo tem memória, e você precisa treiná-lo para sustentar a nova frequência como seu estado natural. Joe Dispenza afirma que quando o corpo se torna a mente do novo estado, você transcende o passado. Ou seja, quando o corpo incorpora a nova vibração, você não apenas pensa diferente, você é diferente. A terceira chave é o reconhecimento das sincronicidades. O campo quântico responde imediatamente quando você muda sua vibração e ele começa a enviar sinais. Esses sinais são pequenas evidências de que a nova linha do tempo está se materializando. Pode ser uma mensagem inesperada, um convite, uma ideia, um número repetido. Quando você reconhece essas sincronicidades e celebra, está dizendo ao campo, mais disso, por favor. E o campo, em resposta, amplia a frequência e acelera o colapso da nova realidade. A quarta chave é a reafirmação diária da sua nova assinatura vibracional. Você precisa lembrar todos os dias quem você está escolhendo ser. Afirmações, meditações, visualizações e rituais vibracionais ajudam a manter essa identidade viva em você. Se você deixar o piloto automático assumir, o campo antigo volta. É preciso renovar a intenção a cada manhã, como quem acende um fogo sagrado. Esse fogo é a frequência da sua nova realidade. Alimente-o com atenção, com emoção elevada, com escolha consciente. A quinta chave é o ambiente vibracional coerente. Seu ambiente precisa refletir sua nova frequência. Isso inclui as pessoas com quem você convive, os conteúdos que consome, as palavras que usa e os lugares que frequenta. Tudo comunica algo ao seu campo. Se você vive em um ambiente que reforça a escassez, será muito difícil sustentar a abundância. Você não precisa cortar tudo de uma vez, mas precisa escolher com mais consciência onde sua energia está sendo colocada. Cuidado com as conversas que enfraquecem seu campo. Cuidado com hábitos que o mantêm preso à antiga linha do tempo. A coerência vibracional começa por aquilo que você permite entrar no seu campo. A sexta chave é o perdão quântico. Guardar mágoas, culpas ou arrependimentos mantém seu campo preso ao passado. E se você está preso ao passado, não pode sustentar uma linha do tempo futura. O perdão não é sobre aprovar o que aconteceu, mas sobre liberar a carga energética associada àquele evento. Quando você perdoa, você corta a corda vibracional que ainda o conecta a versões antigas de si mesmo. E com isso, você libera espaço para que a nova versão floresça. Perdoe o outro, perdoe a si mesmo, perdoe a vida. Essa é uma das ações vibracionais mais elevadas que você pode praticar. A sétima chave é o estado de gratidão antecipada como base vibracional diária. A gratidão é a frequência da confiança total.
Quando você agradece pelo que ainda não se manifestou, você está vibrando como quem já tem. E quem vibra como quem já tem, manifesta com velocidade. Comece e termine o dia agradecendo não pelo que tem, mas pelo que está se manifestando. Sinta como se já fosse real. A gratidão é a linguagem do colapso quântico. A oitava chave é o comprometimento com a versão futura. Você precisa se comprometer com quem deseja ser mais do que com quem já foi. Isso exige coragem para dizer não a antigos comportamentos, pensamentos e relações que não ressoam mais. Você não pode levar tudo com você para a nova linha do tempo. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. O novo campo exige espaço, e esse espaço só se abre quando você solta o que já cumpriu seu ciclo. A nona chave é a comunhão com o invisível. A manifestação quântica é também uma jornada espiritual. Você precisa confiar em algo maior que está orquestrando sincronicamente sua realidade junto com você. Chame de Deus, fonte, universo, campo inteligente. Não importa o nome, importa a relação. Fale com o invisível, peça sinais, ouça as respostas. Essa comunhão fortalece sua fé vibracional. E fé é a substância invisível que sustenta a nova linha do tempo antes que ela se torne visível. Quando você une fé, ação e coerência, o salto quântico se torna inevitável. Você não apenas cria uma nova realidade, você se torna a própria realidade nova, encarnada no tempo presente. E o mundo responde: você não veio até aqui por acaso. Se chegou a esse ponto, é porque algo dentro de você reconhece que a realidade vai muito além do visível. Você sente, mesmo que ainda não compreenda totalmente, que existe um campo inteligente esperando seu comando vibracional para responder com milagres. E esses milagres não são obras do acaso, são códigos acionados por frequência. A abundância que você tanto busca já existe em uma versão sua que está agora mesmo vivendo em uma linha do tempo paralela. Você não precisa conquistá-la, precisa apenas se alinhar com ela. Transformar o medo em abundância é, antes de tudo, um ato de lembrança. Lembrar quem você é, lembrar o que carrega, lembrar o poder que sua presença tem de reconfigurar o campo ao seu redor. Agora você tem as ferramentas, você tem a consciência, você tem a vibração. A pergunta que fica é: o que você vai colapsar a partir de agora? Se esse vídeo elevou sua vibração, compartilhe com alguém que também está pronto para saltar de linha do tempo. O campo está ouvindo. Escolha com intenção, vibre com coerência e assuma seu lugar na realidade onde tudo já é possível.